analisar fatores de primeira ordem. Por exemplo, vamos analisar a situação em que eu tenho G de S igual a um fator do tipo TS mais 1 elevado a mais ou menos 1. Veja, nós podemos fazer análise tanto para mais ou menos 1, no final vai significar apenas uma mudança de sinal no módulo ou uma mudança de sinal no ângulo, certo? Então vamos fazer primeiro para a seguinte situação: G de S igual a 1 sobre TS mais 1, que é um fator de primeira ordem, que é um polo. O polo está em S igual a menos 1 sobre T. Tá certo? Então significa que o G de J ômega, é igual a 1 sobre J T ômega mais 1. Certo? Bom, nós temos que expressar, lembrando que nós temos que expressar o G de J ômega como um módulo do G de J ômega e uma fase elevado a menos φ de J ômega, tá? Ou seja, a fase também vai variar com a frequência. Então nós vamos calcular isoladamente primeiro o ganho, depois a fase, tá? Então veja, o módulo do G de J ômega, vai ser igual a 1 sobre o módulo dessa expressão, que é a raiz quadrada de T ômega ao quadrado mais 1. Certo? T ômega ao quadrado mais 1. Se a gente expressar em dB, nós vamos ter que o módulo do G de J ômega em dB vai ser 20 log da raiz quadrada de T ômega ao quadrado mais 1 elevado a menos 1, que vai ser igual a menos 20 elevado a menos 1, porque está no denominador, menos 20 log da raiz de T ômega ao quadrado mais 1. Bom, veja, vamos fazer a seguinte análise primeiro. Primeiro, vamos considerar que a frequência ômega é muito menor do que 1 sobre T. Certo? Se ela é muito menor do que 1 sobre T, o que vai acontecer aqui com essa expressão? Se ela é muito menor do que 1 sobre T, o que vai acontecer aqui? Isso aqui vai tender para zero. Tá certo? Então nós podemos, porque ainda mais que está elevado ao quadrado, então nós concluímos que T ômega ao quadrado mais 1 vai ser aproximadamente 1. Tá certo? Aproximadamente 1. Então, para ômega muito menor do que 1 sobre T, o módulo do G de J ômega em dB vai ser aproximadamente 0 dB. Certo? Significa que a mesma amplitude que entra, sai. Vamos fazer um exemplo, tá? Exemplo.
ômega igual a muito menor do que 1 sobre t. Seria, por exemplo, 1 sobre 10t. Então nós vamos pegar essa expressão e substituir por 1 sobre 10t. Então nós vamos ter menos 20 log da raiz quadrada de t, que multiplica 1 sobre 10t ao quadrado mais 1. Isso aí vai ser igual. Olha, nós vamos cortar esse t com esse t. Eu vou ter 1 sobre 10 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 100. Então vai ser igual a menos 20 log de 1 sobre 100 é 0,01 mais 1. Ou seja, aproximadamente 1. Tá certo? Se é aproximadamente, log de 1 é 0, vezes 20 é 0. É isso que nós estamos dizendo. Vamos analisar então para a situação em que nós temos, por exemplo, ômega muito maior do que 1 sobre t. Certo? Para ômega muito maior do que 1 sobre t. Veja, a nossa expressão é o módulo do G de J ômega em dB é igual a menos 20 log de t ômega ao quadrado mais 1. Tá certo? Agora, se o ômega é muito maior do que 1 sobre t, o que vai acontecer? Tá certo? Vamos fazer aquela mesma análise, tá certo? Suponha que ômega é igual a 10 sobre t. Tá bom? 10 sobre t. 10. Oh, pera lá, desculpa. Desculpa. Vamos supor que o ômega é igual a 10 sobre t. É muito maior do que 1 sobre t. Correto? Então veja o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter t vezes 10 sobre t ao quadrado mais 1. Tá certo? Você corta aqui, ó. Eu vou ter 100 mais 1, 101. 101. Ou seja, o que vai acontecer? Nesse caso específico, o t ômega ao quadrado, o t ômega ao quadrado mais 1 vai ser aproximadamente igual a t ômega ao quadrado. Tá certo? Aproximadamente igual a t ômega ao quadrado. Então o que nós vamos acontecer? Para ômega muito maior do que 1 sobre t, o módulo do G de J ômega, o módulo de G de J ômega em dB vai ser igual a menos 20 log de t ômega. Correto? Menos 20 log de t ômega. Ou seja, nós vamos ter nesse caso um ganho em frequência que cai 20 dB por década. Vamos dar um exemplo, tá certo? Vamos dar um exemplo aqui, veja. Vamos colocar aqui ômega e vamos colocar aqui o G de J ômega em dB. Vamos considerar que o ômega é 10 sobre t. Essa expressão só vale para ômega muito maior do que 1 sobre t. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter menos 20 log
nós vamos ter menos 20 log de t vezes 10 sobre t. Correto? Então a gente cancela esse com esse. Log de 10 é 1. Nós vamos ter um ganho de menos 20. Menos 20. Perfeito? Se nós tivermos aqui, por exemplo, 100 sobre t, adotando o mesmo raciocínio, eu vou ter log de 10 ao quadrado, nós vamos ter aqui um ganho de menos 40. Tá? Vamos fazer aqui um exemplo, tá certo? Um exemplo. Vamos considerar a seguinte situação. A seguinte situação. Vamos considerar que o G de J ômega é igual a 1 sobre 2S mais 1. Significa que o T é igual a 2. E o 1 sobre T é igual a meio. Então nós vamos vir aqui no gráfico e vamos escolher aqui a frequência. Vamos selecionar as frequências. Veja. Se a gente começar aqui como a frequência 10 a menos 2, aqui a frequência 10 a menos 1, aqui 10 a 0, 10 e 10 ao quadrado. Tá? Veja, 10 a menos 1 é a frequência 0,1. Aqui eu quero 1 sobre t, que é 0,5. 0,5 vai dar então, mais ou menos, aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Tá bom? Essa é a minha frequência de interesse, que é exatamente 1 sobre t. Eu sei que muito menor do que 1 sobre t seria uma década antes. Então, ó, aqui é 0,5. Uma década antes está aqui nesse campo, mais ou menos. Eu sei que todos esses valores, para qualquer frequência antes disso, o meu ganho vale 0. Tá certo? Eu sei que 10 vezes maior do que essa, que aqui é o 0,5, tá certo? 10 vezes maior que essa, que está marcada aqui, ó. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ela vale menos 20. 2, 3, 4, 5, vale menos 20. 100 vezes depois, ela vale menos 40. Então, ó, 2, 3, 4, 5. Então, veja, eu sei como é que esse sistema responde para frequências muito maiores do que essa e para frequências muito menores do que essa. Aqui nós temos uma queda de menos 20 dB por década. Certo? E aí nós vamos ver que é uma boa aproximação se a gente seguir isso dessa forma e der a mesma sequência aqui, ó. Isto é, aproximadamente a resposta em frequência do fator 1 sobre 2S mais 1. Aproximadamente vale 0 até a frequência, até o polo, que é 1 sobre t. Exatamente. E cai até menos 20 dB por década a partir dessa frequência. Na verdade, se a gente substituir naquela equação, veja, se a gente substituir naquela equação a expressão do G de J ômega,
é menos 20 log da raiz quadrada de t ômega ao quadrado mais 1. Nós fizemos no gráfico uma aproximação, tá certo? Naquele caso lá, o nosso t valia 2, então eu tinha, se a gente eu tinha menos 20 log de 2 ômega ao quadrado mais 1. Mas se nós substituirmos nessa expressão o ômega exatamente é igual a 1 sobre t, substituindo aqui, nós vamos ter menos 20 log da raiz quadrada, olha, do t vezes 1 sobre t, o ômega vale 1 sobre t, ao quadrado mais 1. Isso aqui vai dar o quê? 1 mais 1 vai dar a raiz de 2. Calculando isso aqui, vai dar menos 3 dB. Ou seja, ao aproximar a resposta em frequência pela reta da baixa frequência e pela reta da alta frequência, se encontrando exatamente no lugar do polo, a frequência crítica, chama, ou frequência de campo, o erro máximo que se comete é menos 3 dB. Porque, na verdade, a curva exata, ela teria, na frequência de canto, menos 3 dB. E quando você faz dessa forma, nós falamos que estamos aproximando a resposta em frequência por meio das assíntotas. O G de J ômega, então nós analisamos o módulo, mas o G de J ômega é igual a 1 sobre JT ômega mais 1. Veja, mas se nós queremos analisar então a fase, tá certo? Veja, se nós queremos analisar a fase em função da frequência, é menos tangente a menos 1, eu já coloquei o sinal negativo, é porque o ângulo está no denominador, menos T ômega, tá? Sobre, no caso aqui, sobre 1, tá certo? Que é a parte imaginária sobre a parte real. Então, o que vai acontecer? Da mesma forma, quando o ômega é muito menor do que 1 sobre t, o φ de J ômega dá aproximadamente 0. Tá certo? E quando o ômega é muito maior do que 1 sobre t, o φ de J ômega dá aproximadamente 90 graus. Tá certo? Menos 90 graus. Menos 90 graus. Tá? Menos. E quando o ômega é exatamente 1 sobre t, o φ de J1 sobre t vai ser aproximadamente menos 45 graus. Certo? Ou seja, a curva de fase começa no zero, fica em menos 45 na frequência de canto e vai para menos 90. Para aquele mesmo sistema que nós estávamos discutindo, tá certo? Onde a frequência de canto era 0,5, tá certo? A frequência de canto era 0,5, que nós expressamos aqui. Então, na frequência de canto, a fase vale 45, uma década antes praticamente 0, uma década depois menos 90. Então, isso aqui é aproximadamente um esboço da resposta em frequência daquele sistema que era 1 sobre 2S mais 1. Da curva de fase. Da curva de fase.